Olá, queridos irmãos, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continuem em cada um dos corações. Nós vamos hoje para mais uma aula do nosso curso de Atos dos Apóstolos. Nós fizemos uma pequena avaliação da igreja, estamos recebendo algumas sugestões, e uma das sugestões que nós recebemos e achamos bem interessante, e vamos tentar implementar, que é reduzir um pouco o tempo de aula, né? A gente tem passado de 1 hora de aula, e a sugestão, né, diz que acaba ficando um pouco cansativo para o pastor, e também, né, para a igreja acompanhar, né? Fica difícil, ainda muita gente acompanha do celular, né? Então a sugestão foi para que a gente tentasse manter o mesmo tempo de aula da escola dominical, que já é mais puxado do que no templo, porque no templo a gente tem interação, as pessoas falam, as pessoas comentam, fazem perguntas, né? Então são 40 minutos de aula, mas não é 40 minutos o pastor falando o tempo todo, né? Então, eu entendo que a sugestão é muito bem-vinda, né? A gente está acolhendo, então a gente vai reduzir um pouco mais o tempo da nossa aula, tentando fechar ali no máximo em 40 minutos de aula, né? Até porque eu preciso da minha voz, né? E são praticamente 40 minutos falando de forma ininterrupta, o que não ocorre no templo quando damos a aula presencial, né? Então, nós vamos acolher essa sugestão, né? E vamos, então, iniciar, a partir daqui, as nossas aulas em torno de 40 minutos, bom? Bom, nós vamos dar sequência, então, ao curso de Atos dos Apóstolos. Todas as nossas aulas estão gravadas na nossa página no YouTube e são amplamente divulgadas, né? E você também pode divulgar, pode indicar, né, para que outras pessoas acompanhem. Eu vou projetar a minha tela e nós vamos iniciar, então, mais uma aula, onde nós vamos falar sobre o primeiro concílio, né, a primeira reunião de líderes, né, a primeira reunião do presbitério que nós tivemos na história da igreja. E vamos ver qual foi o motivo, o porquê e os desdobramentos disso lá em Atos dos Apóstolos, né? Tem gente que tem, às vezes, um pouco de preconceito em relação a esses concílios, essas reuniões, mas elas fazem parte da igreja, da história da igreja, estão presentes desde o início, porque sempre haverá, né, divergências, sempre haverá debates que vão precisar ser mediados e buscando sempre uma decisão conciliatória, como foi o que ocorreu no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. E aí nós fechamos o primeiro bloco da primeira viagem missionária de Paulo, e na semana que vem a gente inicia falando sobre a segunda viagem missionária de Paulo, que é muito importante, né? Essa segunda viagem missionária de Paulo, grandes feitos da parte de Deus através da vida de Paulo. Bom, então vamos lá, vamos projetar a nossa tela. Bom, então nós chegamos aqui, né? Ao final, essa é a aula 4, capítulos de 13 a 15. Então a gente chega agora ao final da aula 4, né, falando sobre a primeira cisão na igreja, tensões sempre presentes. Desculpe, aqui, né? Não aqui. Onde a gente está? Aqui. Nós temos o primeiro concílio e a primeira cisão da igreja, né? E nós vamos estudar
essa questão, os motivos disso, né? Então, vamos lá. De volta a Jerusalém. Tá? No capítulo 15, no capítulo 14, nós temos relatada o retorno de Paulo da sua primeira viagem missionária. E aí eles voltam para Antioquia e relatam o que Deus havia feito, né, na vida deles. Então, quem leu o livro conforme a gente pediu, os capítulos que a gente pediu, de 13 a 15, já está identificando o que eu falei. Então, eles voltaram. E aí, queridos irmãos, surge a primeira grande polêmica, né? O primeiro grande debate entre os cristãos. E esse primeiro debate ele se dá por conta da circuncisão, né? A circuncisão. Nós já explicamos sobre essa questão da circuncisão, né? Circuncisão. Nós já falamos um pouquinho o que era a circuncisão, tá? Então não há necessidade da gente explicar aqui de novo. Quem está acompanhando a nossa aula sabe o que é. Quem não está acompanhando, não pode ver as aulas anteriores, pode escrever aí no Google, né? Hoje nós temos o Google. O Google tem cuidado com o Google, mas assim, ele instrui e ajuda muito a gente. Circuncisão. Porque a igreja, conforme nós vimos o seu desenvolvimento, o seu desenrolar, o seu desenvolvimento, né, a questão da abertura para os gentios. Gentios, quem eram os gentios? Gentios eram todos os não-judeus, né? Que eram os não-judeus. Não-judeus. Então, todos aqueles que não eram judeus, eles eram chamados pelos judeus de gentios. Nós precisamos entender que Jesus era judeu, o movimento cristão começa dos judeus, os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Cristo são judeus. Tá? Então, isso é uma questão que não tem como a gente omitir, né? O cristianismo nasce do judaísmo. E aí nós temos, então, o primeiro grande conflito, ou a primeira grande discussão. Por quê? Como eu disse, os primeiros cristãos eram judeus. Só que depois a gente começa... a igreja ela começa a alcançar não judeus, porque o Espírito Santo de Deus ele vai mostrando que a mensagem de Cristo, que a salvação em Cristo não era algo exclusivo dos judeus, não era algo que deveria ficar limitado ao judaísmo, mas que os gentios, todo mundo deveria ser alcançado por esta mensagem. Entendem? Todo mundo. Então, começa naturalmente a surgir alguns debates. Por exemplo, uma igreja que ela foi sempre aquelas igrejas familiares, que todo mundo é família de todo mundo é parente de todo mundo. Então, as pessoas saem da escola dominical, vão almoçar juntas no domingo e depois vão para a igreja. Já se conhecem bem, já estão acostumadas umas com as outras e elas já têm muito bem definido, muito bem estabelecido, muito bem, como eu posso dizer, consolidado as regras da igreja, né?
as regras da igreja ou as doutrinas da igreja, tá? Então, eles se dão muito bem. E aquela igreja, ela segue a sua vida. E ela cresce quando? Ela cresce quando alguém casa e traz ou um jovem ou uma jovem, que é o esposo ou a esposa, que passa a fazer parte daquele grupo familiar, e aí acaba também frequentando a igreja, e aquele casal tem um filho, 2 filhos, e assim a igreja vai crescendo. Mas, de repente, chega um pastor que ele começa a identificar essa questão e já não está nascendo mais tanta criança, e ele começa a perceber, e ele é chamado por Deus para que aquela igreja comece a se despertar para o evangelismo. E o que é o evangelismo? O evangelismo é você começar a trabalhar o evangelho fora do círculo parental da igreja. Toda igreja tem um círculo parental, que são formados por famílias, e às vezes você tem 2, 3 famílias, né? Os agregados dessas famílias, e aí nós temos um grande círculo parental na igreja. E aí esse pastor que chega, ele começa a promover um trabalho em que a igreja ela vai, com o passar do tempo, começar a receber pessoas novas e estranhas, né? Pessoas novas, diferentes, estranhas, que não fazem parte daquele grande círculo parental. E essas pessoas trazem a sua cultura, trazem a sua forma de vida. E o que costuma acontecer? Esse círculo parental tende a entrar em conflito com o pastor que não faz parte desse círculo parental, porque eles querem impor o estilo de vida desse círculo parental para os novos que estão chegando. E a gente precisa entender que estilo de vida é uma coisa, tá? Estilo de vida é uma coisa. Evangelho é outra. Tudo bem, o evangelho ele modifica a minha forma de viver, de pensar, de agir, de falar, e tem que ser assim mesmo. O evangelho tem que promover em nós mudanças. Mas nós temos que tomar cuidado para que a forma como nós estamos acostumados a viver na igreja não se torne barreira para que novas pessoas cheguem. Porque essas pessoas, se elas perceberem que elas não são aceitas pelo círculo parental que existe na igreja, elas não vão ficar. E a igreja ela vai sempre seguindo apenas dependendo daquele círculo parental, que vai cada vez mais diminuindo. Não sei se eu fui claro, mas... Então, eu expliquei isso para entender o que estava acontecendo no cristianismo. Vamos imaginar que os judeus cristãos, os primeiros judeus convertidos, faziam parte desse círculo parental. Os gentios estavam fora. Os gentios estavam fora. Tá? E para entrar nesse círculo, os gentios teriam que aceitar os costumes
dos judeus, mas, em especial, a circuncisão. Tá? A circuncisão. Então, queridos irmãos, olha o que nós temos aqui. Pessoas que vinham de fora do círculo parental dos judeus, que viviam de forma completamente diferente, elas tinham que se tornar judias, passar a fazer parte dos costumes dos judeus para serem aceitos pela igreja. Paulo e Barnabé, que tiveram um trabalho tremendo junto aos gentios, que levaram pedradas, que foram perseguidos. Paulo praticamente, né, Paulo foi dado como morto depois de ter sido atacado. Isso para levar a mensagem do evangelho entre os gentios. E agora, quando ele volta, ele se depara com um grupo querendo exigir a circuncisão dos cristãos convertidos. Qual era a mensagem que estava sendo transmitida quando os judaizantes, alguns cristãos judeus, em especial os fariseus convertidos, quando eles exigem a circuncisão, eles estão dizendo o quê? Que a graça não é suficiente. A graça não é suficiente. Queridos irmãos, se nós formos pegar a base da teologia paulina, que, como eu já expliquei na aula passada, é a nossa teologia, a base da teologia paulina é a suficiente graça. Nós somos salvos pela graça de Deus, única e exclusivamente. Mas algumas pessoas diziam que a graça não era suficiente. A pessoa recebia a graça de Cristo Jesus, mas ela tinha que passar pelo processo de circuncisão. E nós tínhamos, como dissemos, duas igrejas com grande destaque aqui nessa época. Esse concílio, esse debate, queridos irmãos, ele vai ocorrer entre o ano 48 e 49 da era cristã, isto é, depois de Cristo. Tá? Então, o que nós temos aqui? Qual é o problema? A graça não é suficiente? E Paulo, que nós vimos tudo que Paulo passou durante a sua primeira viagem missionária, Paulo entendia que as exigências aos judeus que foram feitas por meio da lei de Moisés, e a Halaká, já expliquei muito sobre Halaká. A Halaká foram vários costumes desenvolvidos em torno da lei de Moisés, em torno dos 10 mandamentos, né? Paulo via isso como um empecilho, uma barreira para que os gentios chegassem a Cristo, porque os gentios
não tinham a tradição dos judeus, né? Não tinham a tradição dos judeus. Então, Paulo via isso como uma grande barreira que dificultaria o trabalho do evangelho aos judeus, aos gentios, desculpe, tá? Então, é aí que está o problema, é aí que se levanta o alvoroço, porque Paulo e Barnabé vão liderar um grupo que defendem que a lei de Moisés não devia ser aplicada da forma como os judeus tentavam segui-la, não devia ser aplicada aos gentios. E isso se tornava-se claro no tema da circuncisão. Então, Paulo fala, não é para circuncidar gentio. O gentio não precisa da circuncisão, porque ele já tem o coração circuncidado pela fé em Cristo Jesus. Mas havia um outro grupo que não entendia isso. Entendia que tá bom, ele recebeu a fé em Jesus, ele reconheceu Jesus como Senhor, mas ele precisa da circuncisão. Aí nós vamos lá. Paulo negava o judaísmo? Não, Paulo era um judeu e de forma alguma ele nega o judaísmo, e a prova disso está em Atos 16:3, que eu vou ler para vocês agora. Atos 16:3. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então, veja bem, nós vamos falar disso na próxima aula, mas só para mostrar a vocês que Paulo não negava o judaísmo em si, mas ele não queria, a questão, a chave da questão é não criar empecilhos para que as pessoas cheguem a Cristo. E ele via a circuncisão e a tradição judaica, que era para os judeus, e os judeus cristãos queriam impor isso aos gentios convertidos. Paulo via isso como empecilho. Empecilho. Então, ele não nega o judaísmo, ele não nega a circuncisão, ele circuncidou Timóteo, mas ele entendia que você colocar na pregação do evangelho a circuncisão, a guarda do sábado e todos os costumes judaicos era uma barreira. Era uma barreira. Então, isso nos alerta o quê, irmãos? Quando pregamos o evangelho, precisamos pregar o evangelho e eliminar barreiras e empecilhos que dificultem as pessoas de enxergarem na nossa pregação quem? Na minha pregação, quem que as pessoas precisam enxergar? Não é a mim, não é a minha igreja, mas elas precisam enxergar Jesus. Porque não sou eu, não é a minha igreja, mas é Jesus que nos salva dos nossos pecados. Luciano, em qual igreja você congrega? Eu congrego na Igreja Presbiteriana Unida de Vila Yolanda. Outros, eu congrego na Igreja Assembleia de Deus. Eu congrego na Igreja Deus é Amor. Eu congrego na Igreja Metodista. Isso é um segundo plano. Mas o que precisa ser anunciado é Jesus.
E o apóstolo Paulo, aqui nessa primeira grande polêmica que surge na questão da igreja, Paulo, ele se mostra preocupado em que outras coisas pudessem ficar na frente de Jesus e serem empecilhos e barreiras para que as pessoas chegassem a Jesus. Tá? Então, se você tem o hábito de pregar o evangelho, ótimo, excelente, maravilha, e é algo que tem que estar no nosso ser, no nosso DNA. Mas nós precisamos tomar cuidado para não colocarmos na nossa pregação empecilhos e barreiras. Nós devemos pregar Jesus, única e exclusivamente. Tá? Bom, então vamos seguindo. Vamos seguindo. Então, surge essa polêmica. E essa polêmica, ela surge, irmãos, o que está nas entrelinhas, que às vezes a gente não percebe quando a gente faz uma leitura comum, normal, uma leitura devocional, mas diferente da leitura que nós estamos fazendo agora em Atos. Agora nós estamos sendo desafiados a ler Atos dos Apóstolos com outros olhos. E nós tínhamos o quê? A igreja de Jerusalém, tá? A igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia, tá? Antioquia. Tá? Então, nós temos duas igrejas. Né? E vamos supor, Paulo foi abrindo congregações por onde passou, né? Que é aquela primeira organização antes de se tornar uma igreja mesmo, né? Então, Paulo foi deixando lá os pontos de pregação, as congregações, né? As comunidades, mas igreja mesmo nós identificamos duas, Jerusalém e Antioquia. Jerusalém, nós temos aqui como grande líder Pedro e Tiago. Que Tiago é esse? Não é o Tiago, irmão de João, o Tiago, irmão de João, morreu nas mãos de Herodes. É Tiago, o irmão do Senhor, que acaba se tornando o grande líder da igreja de Jerusalém. E nós temos a igreja de Antioquia, que tem aqui Barnabé, né? Barnabé e Paulo, que não são bem líderes da igreja, mas são os principais nomes dessa igreja, a igreja de Antioquia, que também era extremamente bem organizada. A igreja de Jerusalém, ela era fortemente influenciada pelos judeus, tá? Pelos judeus. E a igreja de Antioquia era a igreja dos gentios, basicamente. Né? Percebem? Então, vamos fazendo o desenho. E aí, o que nós temos? Duas igrejas fortes, duas igrejas com missões importantes, só que começa a surgir na igreja de Jerusalém uma pressão para que a igreja de Antioquia circuncidasse os seus gentios. E aí Paulo e Barnabé se levantam contra esse movimento, e aí então Paulo e Barnabé e mais alguns da igreja de Antioquia vão até Jerusalém, por isso aqui de volta a Jerusalém, eles se dirigem a Jerusalém para levar a posição de Antioquia perante a Jerusalém, que exercia pressão para que Antioquia
executasse a circuncisão como a igreja de Jerusalém fazia. E aí, então, nós temos a polêmica. E nós temos, então, o primeiro concílio, entre 48 e 49 depois de Cristo. Temos o primeiro concílio, a primeira reunião de presbitério, como nós presbiterianos gostamos, né? A primeira assembleia do presbitério, né? Envolvendo uma polêmica que se estabelece entre a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. E nesse capítulo 15, nós temos, então, a controvérsia sobre a circuncisão. Então, os apóstolos e presbíteros dessas duas igrejas se reúnem e vão discutir o tema: o gentio precisa ser circuncidado ou não? E aí, irmãos, Pedro, ele tem uma palavra muito pesada, muito forte, o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro era um judeuzão. Era o cara da circuncisão, era o cara da guarda do sábado, era o cara que não podia comer alimentos X, Y, Z, era o cara que seguia ali a tradição judaica. Mas aí ele vai dizer o quê? Vocês leram? Ele vai dizer que o próprio Deus revelou a ele que a mensagem deveria ser também aos gentios. E agora é importante que a gente leia, prestem atenção na leitura. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar, capítulo 15, a partir do verso 6. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Apóstolos e presbíteros. Nós tínhamos os apóstolos e, com o desenvolvimento da igreja, eles foram elegendo líderes, presbíteros, que faziam parte da liderança da igreja, juntamente com os diáconos, lá no capítulo 7, que a gente já falou bem disso. E aí Pedro, olha o que Pedro vai falar. Irmãos, vocês sabem que desde há muito, Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra e crescem. Então, Pedro diz que Deus o escolheu para que da sua boca fosse pregado aos gentios. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles. Então, Pedro reconhece que o Espírito Santo estava sendo concedido aos gentios, como também havia concedido a nós. Então, Pedro reconhece que a promessa não era somente aos judeus. A bolha estava rompida. Lembra em outras aulas que eu falei sobre a bolha do judaísmo? O próprio Pedro, que era um homem, uma liderança muito importante na igreja de Jerusalém, no cristianismo, então Pedro reconhece. E não está, olha o que Pedro fala, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Olha que o Pedro traz a questão do coração. Agora, pois, porque vocês querem tentar a Deus, olha a palavra de Pedro, olha como Pedro evoluiu no evangelho. Como vocês podem, né? Agora, pois, porque vocês querem tentar a Deus, olha que palavra dura de Pedro. Tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos, aqueles que passaram a seguir Jesus,
pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo, que nem os nossos pais puderam suportar e nem nós. Olha o que Pedro está dizendo, que a lei, ela nem os pais e nem eles puderam suportar, por isso que eles dependem da graça. E aí eles dizem, como que vocês querem colocar sobre os outros, como, aí Pedro diz, como que nós vamos colocar sobre os outros aquilo que nem nós conseguimos seguir? Olha a humildade de Pedro. Então, essa palavra de Pedro foi fundamental para a decisão que seria tomada. Infelizmente, eu estou com uma furadeira aqui ao lado, não sei qual apartamento é, eu não sei se está atrapalhando o som, espero que não atrapalhe. Eu vou falar bem alto. Então, vejam bem. Agora, pois, porque vocês querem tentar a Deus. Aí no verso 11, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Somos salvos pela graça de Jesus, assim como eles. Pedro acaba aqui desmontando o argumento dos fariseus convertidos. Essa fala de Pedro foi decisiva para que definitivamente o cristianismo fosse entendido, fosse compreendido, não como uma sub-religião dentro do judaísmo. Uma sub-religião dentro do judaísmo. Tá? Então, isso foi fundamental para que o evangelho continuasse se expandindo entre os judeus. O que eu quero dizer com isso, queridos irmãos? Não confunda, nunca pregue doutrina de igreja como evangelho. O evangelho é uma coisa, a doutrina da sua igreja ou da minha igreja é outra. Anuncie a Jesus. Depois a pessoa, ela vai se adaptar àquela igreja que tem uma doutrina que se acomoda à sua leitura da palavra, à sua forma, a melhor forma que ela se agrada. Por exemplo, tem igreja protestante que batiza criança, como a nossa presbiteriana. Nós batizamos criança. Tem igreja que não batiza criança. Eu não posso pregar o batismo infantil, ou quem não batiza criança, pregar o batismo somente a jovens e adultos como evangelho. Tá? Tem igreja que tem a questão das vestimentas. Eu não posso pregar vestimentas como sendo evangelho, porque não é.
Não é. Se usa calça, se deixa de usar calça, se corta o cabelo, se deixa de cortar o cabelo, isso não é evangelho. Isso é doutrina, preceitos humanos. E se você coloca isso na sua pregação, você está colocando empecilhos para que a pessoa chegue até Jesus Cristo. E foi isso que Paulo e Barnabé combateram. Por isso, tivemos o primeiro concílio e tivemos uma palavra maravilhosa de Pedro. Agora, queridos irmãos, é claro que nós temos aí mais 10 minutos, tá? É claro que o evangelho, Lucas, ele se preocupou em relatar as decisões desse concílio, e a gente percebe que, como toda assembleia, uns não concordaram com o que Pedro falaram, outros insistiram, gerou insatisfação, porque, queridos irmãos, quando nós temos uma polêmica, sempre a decisão, ela gera uma insatisfação de um determinado lado. Isso acontece nas igrejas, isso acontece nas famílias, isso acontece nas empresas, porque isso é uma questão do ser humano. Nós, eu e você, somos assim. E aí, provavelmente, deve ter gerado um alvoroço em torno dessa palavra de Pedro. E, queridos irmãos, nós temos então Tiago, irmão do Senhor, que se mostra muito sábio e muito preparado para lidar com a igreja. E aí, diante do alvoroço que certamente se levantou com a palavra de Pedro, ouçam o parecer de Tiago. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo. Pedro falou, certamente gerou um alvoroço, porque Lucas diz o quê? E toda a multidão silenciou. Se Lucas diz que toda a multidão silenciou, é porque houve um alvoroço antes desse momento. Silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Então, Paulo e Barnabé, que foram de Antioquia para Jerusalém, por conta dessa polêmica da circuncisão, depois da palavra de Paulo, houve um alvoroço, aí a multidão se silenciou para que a palavra fosse passada a Paulo e Barnabé. E depois da fala deles, Tiago, o irmão do Senhor, que devia ser quem estava, pelo visto, conduzindo esta assembleia, Tiago, o irmão do Senhor, pediu a voz. Ele devia ser o moderador, como nós chamamos na IPU, ou o presidente, como se chama na IPI. Ele pediu a palavra, e aí ele diz assim: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão, que é Pedro, tá? Pedro era chamado de Simão também, vocês vão lembrar disso, quem conhece mais a Bíblia sabe. Simão acaba de relatar como, primeiramente, tá? Verso 13, a partir do verso 13 do capítulo 15, tá? Verso 13 do capítulo 15. Simão acaba de relatar como, primeiramente,
Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito, olha a sabedoria e a importância de conhecer as Escrituras. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, tá? E o restaurarei. Ele cita, faz alusão a Isaías, tá? Profeta Isaías, para que o restante da humanidade busque o Senhor. Olha que interessante, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Então, veja bem, Tiago, ele resgata uma palavra de Isaías, lá do Antigo Testamento, da Torá, do livro dos judeus, dizendo que estava no alvo de Deus a salvação dos gentios. Por isso, julgo que não devemos perturbar, olha o que Tiago fala, não devemos perturbar aqueles que, entre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que, aí, irmãos, é a sabedoria e o tom reconciliatório. Olha como Tiago foi usado por Deus e foi sábio, porque ele atende a demanda da igreja de Antioquia, trazida por Paulo e Barnabé, quando ele diz: julgo que não devemos perturbar aqueles que, entre os gentios, se convertem a Deus. Então, aqui, ele atende a demanda de Antioquia, levada por Paulo e Barnabé, como eu disse, tá? E aí, tem o lado de Jerusalém, dos judeus. Mas, olha só, escrever-lhes que se abstenham, abster-se, que excluam de sua vida, se abstenham das contaminações dos ídolos e bem como da imoralidade sexual. Por quê? A questão dos ídolos e a imoralidade sexual era algo que estava muito relacionado à religiosidade dos outros povos. Então, Tiago, ele fala assim, olha, não precisamos impor a circuncisão, mas é importante que eles mudem de vida, que eles tenham a sua vida tratada, a sua vida transformada, e que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em toda a cidade, desde tempos antigos, os que os pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Vejam bem, Tiago, ele parte para um tom conciliatório. Então, ele busca conciliar. Então, assim, não precisa da circuncisão, não precisa se tornar um judeu, mas é importante que eles se atentem a tais e tais e tais coisas. Com isso, Tiago propõe, né, uma decisão da Assembleia que não expulsaria, não escandalizaria,
não excluiria os judeus de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, e nem os gentios da igreja de Antioquia. Lendo de forma superficial, parece que estava tudo bem, tudo lindo e tudo maravilhoso com a igreja. Mas não estava, irmãos. Havia surgido uma polêmica, havia surgido um conflito, tá? Havia surgido um conflito e Tiago se mostra muito preocupado e com receio do que poderia essa decisão chegar em Antioquia. Olha o cuidado que Tiago tem. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, junto com Paulo e Barnabé. Então, veja bem, teve o parecer de Tiago, eles decidiram por encaminhar uma carta, mas a preocupação com a situação da igreja de Antioquia em relação a essa questão era tão grande que eles acharam prudentes eleger mais alguns homens que fossem com Paulo e Barnabé, para que, dependendo de como essa carta fosse recebida em Antioquia, esses homens ajudassem a pastorear aquela igreja, a acalmar os ânimos daquela igreja, para que Antioquia não se desligasse do caminho e se desviasse e resolvesse criar uma cisão com a igreja de Jerusalém. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a carta. Então, veja bem, não foi só uma carta, mas ainda Judas, chamado Barsabás, e Silas foram com eles, tá? Então, foi escrita a seguinte carta, que eu vou pedir a vocês que leiam, que está no capítulo 15, a partir do verso 23. E o que acontece, irmãos? Tá? De 23 a 29 é a carta. Olha o resultado. Os que foram enviados partiram para Antioquia, a partir do verso 30. E, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Então, veja bem, caiu bem essa decisão em Antioquia. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Vejam bem, Silas permaneceu em Antioquia, acalmaram-se os ânimos, buscaram uma decisão conciliatória. Então, é sempre bom, irmãos. Atos nos ensina muito. E quando nós temos posições diferentes na nossa comunidade, na nossa igreja, nós devemos buscar o quê? Decisões conciliatórias e movermos todo esforço para que a unidade no corpo de Cristo seja preservada. Vamos ficar por aqui hoje. Não consegui chegar ao objetivo dos 40 minutos
passei um pouquinho, mas o nosso objetivo é formatar as aulas para 40 minutos, porque a minha voz aqui já está ardendo demais, tá? Então, na próxima aula, a gente ainda vai ficar no capítulo 15, tentar entrar no 16, mas a prioridade é fechar o capítulo 15. A gente fechou essa questão do primeiro concílio, o desfecho da polêmica, mas nós temos um tema muito importante a tratar, que é a separação entre Paulo e Barnabé e como que a gente pode entender isso à luz da palavra de Deus e do que nós vimos hoje sobre sempre buscar a conciliação, mostrando que o ser humano, às vezes, é difícil de lidar. E como que Deus se aproveita disso? Tá bom, queridos irmãos? Ficamos por aqui hoje. Que Deus abençoe. Um ótimo domingo para você. Fiquem na paz.